toquei 5 instrumentos antes de começar a tocar bateria. Toquei flauta doce, toquei piano, acordeão, toquei vários instrumentos. Mas aí, aos 12 anos, comecei a tocar bateria, fazendo aulas com o professor Jaime Pladeval. E o curioso é que antes de começar a fazer aulas com o Jaime, eu fui até a casa do Pepa, que é outro integrante do Quarteto Casa de Marimbondos, e foi na casa dele a primeira vez que eu sentei numa bateria e encostei em tambores de verdade, assim. Senti a sensação, eu vi qual era a sensação de tocar bateria. Comecei ali, aos 12 anos de idade. O meu irmão estudava na turma do Pepa, na mesma sala que o Pepa. Então a gente teve uma reunião lá dos pais, das famílias, eu nem conhecia ele, a gente se conheceu naquele dia. Aí eu lembro que eu via que aquele rapaz ficava tocando, batucando na mesa, assim, plec, 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 plec. E minha mãe falou, olha, o menino aqui está querendo tocar bateria. Eu falei, por acaso o Pedro toca bateria. Então para mim foi uma novidade, né? A gente sentou, e foi uma bateria, uma Pinguim, madrepérola que ele tinha, que por acaso também foi igual à primeira bateria que eu comprei. A mesma cor, as mesmas medidas, um instrumento igualzinho. A gente sempre comenta isso, no passado a gente não tinha tanta informação circulando. Então, eu acredito que tudo tem pontos positivos e pontos negativos. Eu acho que naquele momento, quando eu comecei a tocar bateria, a gente dava mais valor para tudo. A gente dava mais valor para um disco, para o que um professor falava, tudo tinha um valor diferente. E hoje em dia o mundo está muito efêmero, né? As coisas estão tão rápidas. Então uma informação, a gente não usa essa informação verdadeiramente para refletir, para pensar, para evoluir para algo diferente. A gente pega uma informação, quer usar rápido, e depois já tem outra informação, a gente tem que lidar com tudo isso muito rápido. Para mim, isso trouxe pontos muito positivos também. Tanto que meu trabalho, eu depois de fazer aulas com o professor Jaime, eu estudei na Unicamp, eu passei um tempo fora do país, aí eu entrei num caminho acadêmico. Dentro do meu caminho acadêmico, eu estou lidando o tempo inteiro com esse novo mundo cheio de informação, né? Eu acho que isso traz benefícios para muita gente. Mas quando eu penso naquele mundo antigo, em que a gente dava mais valor para as coisas, eu acho que o aprendizado era mais consistente, né? Tinha menos informação que era melhor aproveitada. A gente tinha mais condição de construir, né? Colocar pedras em cima de pedras e fazer algo firme, sólido. Hoje em dia os conhecimentos às vezes são muito, por conta desse sistema efêmero que a gente tem, acho que as coisas são colocadas e o vento derruba qualquer construção que a gente tenta fazer. Na realidade, eu me profissionalizei mesmo aos 18 anos. Quando eu entrei na Unicamp, eu tinha que escolher ali, determinar realmente qual seria a profissão da minha vida. E ao escolher música, aqui na Universidade de Campinas, tinha um curso novo, que era música popular, me interessei por esse curso, falei, isso aqui que eu vou fazer. Só que, no coração, no fundo mesmo, desde os 12 anos, quando eu comecei a fazer aula de bateria, eu já sabia que eu queria estar trabalhando em alguma área relacionada àquilo, aquele instrumento. E depois o mundo, as coisas mudam. Eu hoje não trabalho o tempo todo como instrumentista. Quer dizer, eu tenho outros trabalhos relacionados à música, mas que estão na área acadêmica, né? Como professor, eu dou aula de percussão, dou aula de bateria, trabalho com isso também, mas também tenho que lidar com outras áreas envolvidas com pesquisa, com educação à distância, que são assuntos que me interessam também. Olha, para mim é muito difícil citar um nome, ou 2 nomes, ou 3 nomes. Eu teria que colocar um monte de gente aqui. Eu comecei a tocar gostando muito de rock. Assim como na minha geração ali tinha muita gente que era assim, um pouco fechado demais. Talvez ficasse limitado ao mundo do rock enquanto tinha muita coisa boa acontecendo. Só que eu e outras pessoas também aqui de Campinas, a gente teve a sorte de ter como professor o Jaime Pladeval. E tendo aula com ele, a gente tinha informações, né? Na época era uma fitinha cassete, indicações na última página do caderno, a gente começava a ouvir algumas coisas, então ali eu fui ouvindo outros e outros músicos. Então no rock eu poderia citar, tem os clássicos, né? Tem o Stuart Copeland do Police, tem o Neil Peart do Rush,
Quer dizer, são os caras de bandas clássicas, né? E tem muita gente que não é do rock, só do rock, mas que também começou a mostrar. Eu lembro do Simon Phillips, por exemplo, que é um cara que toca vários estilos, né? É um baterista de jazz rock, a gente pode falar assim, mas que grava com bandas até de heavy metal, quer dizer, um cara pesado. Então eu comecei a me interessar por outros tipos de música a partir desses bateristas que tocavam rock, mas também tocavam, por exemplo, Lenny White também. Foi um disco que o Jaime gravou, talvez tenha sido, acho que a grande virada na minha vida, ter ouvido Return to Forever, de uma fita. Você lembra disso, professor? Porra, se lembra. Como é que é o nome daquele disco? Que tem o Vulcan Worlds. Enfim. Return to Forever, daí tinha o Lenny White, canhoto, tocando, era um cara Crystal jazzista. Science, né? Puta som. Mas o Return to Forever do rock, que era com o Aldi Meola e tal. Então foi a partir desses discos que eu comecei a ouvir outras coisas. É curioso, até também um álbum que o Jaime mandou gravar, o Weather Report. É um disco do Weather Report que tinha a capa azul, escrito Weather Report. Comprei por indicação do meu professor, glorioso professor, que indicou, eu acreditei, fui ouvir e achei uma grande porcaria. E o disco ficou parado na minha casa durante um bom tempo, até que eu entendi aquilo. Hoje é um dos meus discos preferidos, que é com o Peter Erskine na bateria. Então, se eu for passar pro lado jazzístico, aí tem toda uma história, assim. Depois eu fui aprender realmente o valor da tradição, né? Isso aí em Nova York, quando eu cheguei, era a principal afirmação que as pessoas ficavam lá martelando na cabeça dos alunos. Olha, não adianta você ouvir os caras de hoje, você tem que ouvir realmente de onde veio, todas as etapas, né? Então, Papa Joe, e pá, como é que a coisa foi sendo delineada na história do jazz, desde os primórdios até chegar nos caras atuais que estavam fazendo a cabeça, né? Então, o menino que chegava lá ouvindo Dave Weckl tinha que entender de onde que tinha vindo aquilo. Se eu tivesse que citar no jazz, eu posso falar do Peter Erskine, que é o que eu gosto muito, mas antes dele, talvez o Tony Williams e Jacques DeJohnette sejam os que eu mais gosto, assim, também muito por influência do professor Pladeval, que sempre falou muito desses bateristas. Então, eu não sei se tem muito a ver colocar isso, porque assim, se você fosse perguntar nomes para citar assim, eu acho que eu falaria dos caras que hoje são donos da Hudson Music. E quando eu conheci, eram donos da DCI Music Video, que é uma empresa que produz vídeos, né? Eu trabalhei com eles lá nos Estados Unidos. E para mim, eles servem como referência, assim, são músicos, bateristas também, mas de pessoas que encontraram outro caminho. Quer dizer, eles não tocam profissionalmente para sustentar as famílias, né? Eles fizeram uma empresa, se especializaram naquilo, produzem conteúdos didáticos de muita qualidade. Então, para mim, é uma referência. Não sei se tem a ver colocar aí. O caso de Marimbondo teve uma etapa anterior à minha entrada, né? Que é quando o Jaime estava concebendo o projeto. E aí eu fui chamado. Depois, na verdade, era um quinteto, e não um quarteto que é hoje. Tinha também o Ramon Montagner como parte do grupo. E aí quando eu fui chamado, a gente não tinha, acho que ainda, uma visão exata do que aquilo ia se tornar. Quer dizer, era um grupo e as pessoas todas tinham uma conexão, né? Eu já contei aqui que a primeira vez que sentei uma bateria foi na casa do Pepa. Depois, com 12 anos de idade, fui ter aula com o Jaime. O Alex eu conheci um pouco depois disso, encontrei com o Alex nos Estados Unidos. Então a gente tem todo um histórico ali, né, que ultrapassa o plano musical. Eu acho que isso tem uma importância também, né? Não seria a mesma coisa se tirasse um do grupo, chama um outro baterista que toca muito bem. Não é a mesma coisa, acho que esse histórico faz parte também. Não, eu tenho um momento marcante, há vários momentos na vida de qualquer músico, né, que são emocionantes, porque você realiza sonhos, né, coisas que ficaram na sua cabeça durante muitos anos e aí, em determinado instante, aquilo se concretiza ali na sua frente. Para mim teve uma coisa especial que foi recente até, foi agora em 2010. Eu toquei, também faço parte de um trio chamado Das Fossen, com o Maurício Cajueiro, né, que é um guitarrista, produtor aqui de Campinas, e com o Léo Loebenberg, que é um músico, compositor também. E o primeiro show desse trio,
nós fizemos abrindo para o Scorpions, que é uma banda conhecida, né, e que eu já acompanhava há muito tempo. Em 1985, eu fui no Rock in Rio, moleque ainda, né? Fui com os meus pais, com o pé na lama até os joelhos, assim, a gente, naquela aventura toda, eu assisti o show do Scorpions. Então, para mim era aquela coisa inatingível, assim. E depois, agora, em 2010, já numa outra realidade, numa outra circunstância, estar no mesmo palco que aqueles caras foi algo surreal, foi interessante. Foi um momento marcante para mim. Sim, deu todos os amigos que eu tenho hoje. Né? Assim, a gente aprende que existem amigos que não são músicos, não são instrumentistas, não trabalham com aquilo. Mas eu digo que deu todos os amigos que eu tenho, porque como é uma coisa que está dentro da minha cabeça o tempo inteiro, eu converso de música com todo mundo. Né? Eu converso com os meus pais, com a minha esposa, com o meu vizinho. Então, para todo mundo eu tenho alguma conexão musical. Acho que todos da minha geração começaram com um sonho, né? Tocar e viver de música, ter uma vida profissional em cima do palco. E depois de um tempo, os caminhos foram, né, tomando desvios para alguns de nós. Isso, acredito, por conta das diferenças, né, assim, das características pessoais. No meu caso, eu nunca parei de tocar. Eu sempre tive uma relação com o instrumento, mas diferente de outras pessoas. Por exemplo, o Pepa, que é um pouquinho mais velho do que eu, mas ele começou a tocar com artistas, né? Ele tem um caminho realmente de palco. E eu fui tomando esse outro trilho, né, nessa história acadêmica. Então, eu acredito que a estabilidade econômica seja uma coisa importantíssima para o músico hoje. Ele tem que pensar nisso, né? Ele não pode viver de notas musicais. Tem que pensar nisso até para que ele possa produzir música com tranquilidade e de uma forma feliz, né? Para a pessoa não falar, puxa, estou tocando um tipo de música que eu não gosto, numa realidade que não me interessa, mas eu sou forçado a isso porque não tem uma outra alternativa, uma outra opção. E para mim hoje existe um ponto de equilíbrio entre a carreira acadêmica que eu tenho, eu sou professor na Universidade Federal de São Carlos, trabalho lá, tenho um cotidiano, né, da universidade, de eventos, congressos, a gente tem que lidar com tudo isso, que realmente toma um pouco do seu tempo, e impede o contato direto com o instrumento o tempo inteiro. Realmente, esse é um dos sacrifícios que eu tenho que fazer. Mas eu gosto disso também. Quer dizer, eu tenho um equilíbrio entre esse lado e o lado instrumental, né, que é tocar. Quer dizer, eu ainda procuro tocar todo dia um pouquinho, nem que eu não tenha ensaio, eu vou lá, pratico um pouco também. Acho que é importante tentar manter a forma e continuar desenvolvendo sempre. Para mim, esse ponto de equilíbrio chegou hoje. Assim, eu sou feliz em conseguir tocar com pessoas que eu gosto, que os projetos que eu estou envolvido hoje são projetos que eu escolho, né? Que eu não sou obrigado a estar lá, eu toco porque eu gosto. Além do caso de Marimbondo, eu também toco em outros projetos que estão ligados à percussão. Eu acho que o mais importante que eu posso destacar deles é o Tribores, é um trio de percussão. Há 10 anos a gente vem produzindo shows, né, e peças, são um repertório próprio que nós compomos. Depois que eu voltei para Campinas, eu passei um tempo fora, eu voltei a tocar com antigos amigos aqui, um deles o Hélio Valverde, né, com que estamos envolvidos aí num projeto que está também aqui no Campinas in Concert. E também tem o Das Fonse, que eu mencionei aqui com o Maurício Cajueiro, com o Léo Leubenberg, que é um grupo. O Léo atualmente está em Londres, a gente está procurando uma forma de trabalhar, né, que tem um dos integrantes está morando fora, produzindo coisas fora, mas a gente continua ainda atuante aí, fazendo música. Estamos gravando o segundo disco agora também. Temos um disco lançado, estamos produzindo o segundo. Olha, eu acho que esse projeto é muito especial. Quando eu fiquei sabendo do projeto, eu já entendi de primeira qual era a proposta. A proposta é pegar o momento atual, mas também tirar uma fotografia
que pega não só esse momento atual, mas também um passado, né? Todo mundo que viveu daquela geração ali, no final dos anos 80, início dos anos 90, entende a escolha das pessoas, né, que está aqui envolvida. Porque às vezes também tem coisas que eu pensei aqui, mas não sei se soa até ofensiva para as pessoas que não estão participando, sabe? É isso que eu também não quero que pareça. Mas eu, quando vi a lista das pessoas que iria tocar, eu entendi qual era a linha de raciocínio, qual era a lógica daquilo. E é como uma foto mesmo, né? Então acho que esse projeto traz o momento, assim, faz reviver o momento, por mais que as pessoas continuem tocando juntas, muitos desses projetos continuam até hoje, né? Alguns projetos são remontagens de coisas que existiram, né, no final da década de 80, início da década de 90, mas isso tudo está combinado com o que existe hoje, com o momento atual. Então dá uma imagem clara, assim, acho que é muito verdadeira. Não sei se soa verdadeira para todo mundo, sabe? Talvez para algumas pessoas possam até imaginar alguma coisa diferente, mas essa cena de Campinas, para todo mundo que viveu aqui ao longo desses anos todos, faz muito sentido. E também é muito prazeroso para mim ver Kleber Lúcio, um cara que eu acompanho faz tempo, com quem eu toquei junto, ver aqui no estúdio tão bem montado, né, com uma equipe boa, o pessoal de muita qualidade e muita energia positiva, ver essa equipe toda trabalhando, canalizando a energia boa para um produto que eu acredito que vai ter muito significado para o futuro. Mas se a gente for pensar, assim, chegasse alguém aqui, um produtor, e fosse nos bares, né, assim, circulasse em Campinas, falasse, vamos escolher as pessoas, eu não sei se eu estaria envolvido, por exemplo. Talvez pela Casa de Marimbondo, sim, mas hoje tem muitos músicos aqui, né, o pessoal atuante, tá, mas às vezes é o cara que chegou na cidade e ele não tem um vínculo com Campinas, um vínculo com a história que se passou, né? Então talvez um ou outro deveria estar e outros que estão teriam que sair, na visão desse produtor. Mas sendo a visão de quem viveu aqui, passa a ter um outro sentido. Com certeza. Né? E tem uma lógica, assim. Então por isso que eu estou falando que é uma foto, porque é uma imagem mesmo. Quem vê fala assim, nossa, que legal, aquele cara que tocava com aquele cara, coisa e tal. Tem um quadro, assim, as coisas têm... E isso vai junto até as pessoas novas, né? Tem o Pipoquinha, quer dizer, tem as novas gerações também estão presentes. Não é uma coisa, não é um projeto saudosista, né? Um negócio que está vivendo... Não é isso? Quer dizer, isso eu acho legal. Tem uma coisa do passado, de retomar aquilo que existia antes, mas também está ligado ao que está acontecendo agora, né? Porque realmente ter uma estrutura dessa aqui, né, com tempo para a gente fazer as coisas, captar as bandas em sua plenitude, com qualidade, isso é difícil, né? Não é... Tem um investimento grande sendo feito aqui. E qual que é o grande interesse comercial, né? Como é que a gente consegue vender isso aqui pensando em lucro? Se você fosse pensar somente no lucro, seria fazer um outro caminho. Né? Quer dizer, aqui tem uma coisa, você pode ter uma visão comercial, o que vamos fazer a respeito disso aqui está dentro de um contexto tal, mas é diferente de quem realmente tem uma preocupação musical e com o contexto, né, histórico, que é isso que você está falando. Né?